Eu estou gravando este vídeo no dia 17 de dezembro de 2015. Neste momento são 19 horas e 12 minutos e, por incrível que pareça, o sol ainda não se pôs. Estou aqui no Parque das Águas mais uma vez, aqui no Jardim Abaeté, em Sorocaba, São Paulo, Brasil, e venho mais uma vez gravar uma mensagem de Natal. Não é uma mensagem de Natal que vocês costumam ouvir, porque até para muitos cristãos já sabem de cor salteado os textos mais usados nas pregações, nos sermões, nas cantatas referentes ao Natal. Mas hoje eu gostaria de referir-me ao texto bíblico que eu acredito seja pouco explorado nessa época do ano, porque vivemos em dias em que o aniversariante, é claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, dizem que ele nasceu dia 14 de abril, mais no começo do ano que no final, mas enfim, sem entrarmos nessa polêmica dos motivos que levaram à mudança da data da comemoração do aniversário de Jesus, eu gostaria de falar a respeito do aniversariante, Jesus Cristo. Para quem não sabe, para quem ainda não sabe, ou se esqueceu disso, o Natal comemora o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus a este mundo, o Filho de Deus, a vinda do Filho de Deus a este mundo para se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, apesar de ser um sacrifício doloroso, um sacrifício terrível, uma morte numa cruz, segundo consta lá em Filipenses 2, Jesus se rebaixou para morrer a nossa morte, a morte que deveria ser nossa. E eu gostaria de aproveitar esse final de tarde, quase início de noite, aqui neste parque, que na minha opinião pelo menos para mim é o parque preferido, meu local preferido para a prática de esportes. Gostaria de falar com vocês a respeito de um texto bíblico pouco usado nessa época do ano, mas que tem tudo a ver com a lembrança que devemos ter daquele que deveria ser mais lembrado nessa data, nessa época do ano, que é Jesus Cristo. Está aqui em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, eu gostaria de comentar a respeito desse texto bíblico de uma maneira que você se sentisse parte desses momentos de lazer, de prática de esportes. Eu começarei a minha caminhada ali, na cabeceira daquela ponte. Aquilo é uma pontezinha, e aí na cabeceira daquela ponte eu começarei a gravar a segunda parte deste vídeo, que é o meu comentário a respeito do texto bíblico. Aí ao lado da pista de skate. Eu vou até lá e já volto. Mas por que Hebreus 3, versículos 12 a 14? O que esse texto bíblico tem a ver com o Natal? Tem a ver o seguinte, porque o consumismo, o comércio, esse mundo pós-moderno que nós vivemos, que valoriza muito mais o ter do que o ser, que valoriza muito mais as posses, o status, do que valores que realmente importam. O erro não está aí, não tá me seguindo. Esse mundo pós-moderno, ele se esqueceu de Jesus, porque o Jesus que é mostrado não só nesse texto de Hebreus 3, mas em praticamente toda a Bíblia, tanto nas profecias do Antigo Testamento quanto nos Evangelhos, com a vinda de Jesus Cristo em carne, também como pelos apóstolos, no livro de Atos, nas cartas, Apocalipse, enfim, a Bíblia toda. Jesus
ele é o Filho de Deus, ele quer, o reino dele não é desse mundo. Ele não quer que você se pense nele apartando outras pessoas. Ou seja, é claro que você, se você quiser se você quiser celebrar o Natal com sua família, num jantar, numa ceia, você pode até celebrar. Mas você não deve considerar tudo isso como se somente isso e mais Papai Noel, árvore, presépio, as tais lendas do Natal, como a lenda dos Três Espíritos, a lenda do Grinch e tantas outras lendas. Você não deve considerar isso, renas e tudo mais, você não deve considerar isso como sendo o verdadeiro Natal. Porque, como eu já dizia, o consumismo, o mundo pós-moderno, o hedonismo, as paixões desenfreadas, enfim, todo esse materialismo, esse pós-modernismo que infesta a humanidade de uma certa forma, ele fez com que as pessoas se esquecessem da missão de Jesus Cristo aqui nesse mundo, do que a mensagem, no caso, que Jesus Cristo trouxe para esse mundo, porque ele veio, ele se fez um de nós, porque nós estávamos condenados nossos pecados, nós estávamos escravos do pecado, nós estávamos prestes a sermos condenados à morte eterna por causa do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então foi necessário ao ser humano aplacar a ira de Deus com sacrifícios, com oferendas, derramando sangue de animais sobre o altar para remissão dos pecados. Mas a partir da vinda de Jesus a este mundo, isso não foi mais necessário, porque os animais, como podemos ver na carta aos Hebreus, os sacrifícios que eram feitos com animais eram temporários, eram efêmeros, sempre tinham que ser renovados. Mas a partir do momento que Jesus veio a este mundo, ele, mesmo sem pecado, mesmo sendo Filho de Deus, ele se rebaixou, ele nasceu num estábulo, cheirando a estrume. Foi a manjedoura, um comedouro dos animais que estavam no estábulo, foi seu primeiro berço. Enfim, Jesus teve uma vida bem diferente do que as pessoas mais românticas, assim, aqueles que são fãs, aqueles que são entusiastas do Natal clássico, daquele Natal assim tradicional, cheio de pompa e circunstância. O nascimento de Jesus foi bem diferente do que essas pessoas afirmam ter sido. Não foi nada suntuoso, não foi nada glorioso, muito pelo contrário. Jesus não tinha nem lugar para dormir. Ele não teve onde dormir, porque foi necessário um recenseamento por parte de César Augusto. E todos aqueles que eram migrantes, incluindo José. José era de Nazaré. Não, José na verdade é da linhagem de Davi. Era descendente de Davi. E a família dele era de Belém, da Judéia. Mas ele morava em Nazaré, na Galileia. Ele teve que ir para Nazaré com sua esposa, que estava grávida. Maria estava grávida de Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. É claro que Maria teve outros filhos, mas aí é uma outra polêmica, uma outra história que certamente daria muito o que falar se eu começasse a defender isso. Porque nós, cristãos evangélicos, cremos que, além de Jesus, Maria teve outros filhos com José. Mas, colocando essa parte, José, Maria e Jesus foram para... José e Maria que estava grávida de Jesus, foram para Belém da Judéia. E não encontraram lugar para dormir. E aí, assim que chegaram ao local, a um estábulo, local onde ficavam o gado,
Aí Maria deu a luz a Jesus. Então, Jesus nasceu num lugar simples, humilde, cheirando estrume, deitado no local onde os animais comiam ração. É claro que ele recebeu a visita dos pastores, depois mais tarde recebeu a visita dos magos, mas isso logo foi esquecido, porque Herodes mandou matar todas as crianças. Assim que Herodes desconfiou que Jesus poderia tomar o lugar dele, Herodes mandou matar todas as crianças de 2, 3 anos para baixo. Então para ele, aquele menino que poderia ameaçar o trono dele estava morto. Mas Jesus voltou. Com cerca de 30 anos de idade, Jesus voltou, fez seu ministério, exerceu seu ministério, fez muitos milagres, pregou a palavra, alimentou multidões, parou a tempestade, andou sobre o mar, fez grandes maravilhas, ressuscitou mortos, até que chegou, quando ele voltou para Jerusalém, aclamado por uma multidão, ele ficou cara a cara com os seus maiores inimigos, que acabaram convencendo Judas, um dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus, a traí-lo. Aí logo após a última ceia, Jesus foi traído, foi preso, bateram muito nele, espancaram Jesus, ele ficou desfigurado, ele teve que carregar uma cruz até o Calvário, o Monte Calvário. Lá ele foi crucificado, passou por horas terríveis de agonia e finalmente morreu. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Após 3 dias ele ressuscitou. E ele, vencendo a morte, ele venceu o poder do pecado, ele venceu o domínio do diabo sobre a humanidade. Falta a vitória final, claro, falta a vitória definitiva sobre as forças do mal com a segunda vinda de Jesus. Mas esse texto bíblico que eu li, de Hebreus 3, de 12 a 14, fala sobre nós nos lembrarmos de Jesus. Nós que cremos em Jesus, devemos permanecer fiéis a Ele. Não devemos permitir que a voracidade do mundo ao nosso redor, que as tradições meramente humanas, que a fartura, as árvores, os presépios, o Papai Noel, o maligno Papai Noel, já diria assim, que aquilo não pode ser coisa de Deus, de jeito nenhum. Ah, mas São Nicolau, acho que nem o Nicolau desconfiava que um dia ele fariam isso com ele. Mas enfim, não podemos permitir que esse mundanismo, esse secularismo, eu diria até paganismo, o chamado Natal pagão, tome conta de nós. Que nós nos lembremos ou relembremos do Natal cristão. Que nós não permitamos que nossos corações sejam maus e infiéis, porque o coração mau e infiel busca essas coisas alheias ao genuíno evangelho, busca satisfazer somente os interesses da carne, do ser humano, de mentes malignas que desejam somente ter, e usam dos piores recursos possíveis para ter cada vez mais, para conquistar cada vez mais do ponto de vista humano. Cada vez mais glória, cada vez mais riqueza, cada vez mais poder, muito dinheiro no bolso, certo, para dar a vida. E devemos exortar uns aos outros, todos os dias, lembrando-nos desse mesmo Jesus que a humanidade hoje em dia esqueceu nessa época do ano, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, agora, todos os dias, todos os momentos, devemos manter essa lembrança do Filho de Deus que nasceu para viver nesse mundo, para salvar a humanidade do poder do pecado. Que nós estejamos protegidos, nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado e nos tornemos participantes de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, testemunhando o nome dele onde quer que estivermos, como aqui, por exemplo, onde eu estou. As pessoas estão me olhando com uma cara esquisita. O que esse louco está fazendo aí, falando um monte de coisa? Devemos reter firmemente o princípio de nossa confiança em Jesus Cristo até o fim, inclusive nesses dias tão terríveis que nós estamos vivendo. E é com essas palavras que
eu termino de dar a primeira volta em torno do lago aqui do Parque das Águas. Pretendo dar mais 4 voltas e que você pense muito bem a respeito de tudo que eu acabei de falar. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que Deus abençoe e tenha um Natal com Jesus. Esqueça o Papai Noel, esqueça a árvore, esqueça tudo que for meramente humano ou pagão. Lembre-se de Jesus, porque Ele sim é o verdadeiro Natal. Que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.